Josué capítulo 14, versículo de número 6 ao versículo de número 15. Hoje não, essa semana, orando ao Senhor, Ele me trouxe muito forte a história de Caleb. E como nós precisamos aprender com Caleb. Quantos aqui já ouviram falar de Caleb? Caleb. Quem foi Caleb? Qual a importância de Caleb nos nossos dias? O que podemos aprender com esse homem? O que podemos aprender com Caleb? Diz assim a palavra do Senhor. Josué, capítulo 14, versículos de número 6 até o versículo de número 15. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que pusestes o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 40, quanto tempo? 45 anos. Quanto tempo? 45 anos. 45 anos. Desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. E estou forte. Ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou. Ministrar o meu coração nessa noite. Abra minha mente para que essa palavra ela afete o meu intelecto, para que eu compreenda e tenha a minha vida transformada, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar os vossos assentos. Glória a Deus. Lendo esse texto essa semana, eu comecei a indagar em duas coisas acerca de Caleb. Eu comecei a perguntar ao Senhor uma pergunta muito simples. E a pergunta foi: qual o segredo, ou quais os segredos de Caleb para ele permanecer forte, motivado, crendo em uma promessa por 45 anos?
Aí o Senhor, Ele trouxe ao entendimento que Caleb, ele não creu numa promessa por 45 anos somente. Porque Caleb, assim como Josué, que já nasceu no cativeiro no Egito, ouvindo a história do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, da promessa de uma terra, ele cresceu ouvindo histórias do que o Deus de Abraão já tivera feito por eles, que aquele tempo que eles passariam no Egito seria passageiro. Caleb, ele passou desde a sua infância acreditando ainda contra a sua realidade. Por que contra a sua realidade? Porque Caleb, ele já nasceu escravo. Ele já nasceu debaixo de um jugo. Ele já nasceu apenas ouvindo falar que Deus tinha uma terra e que Deus o levaria para lá. Quantas pessoas começou servindo ao Senhor, começou bem, caminhou bem, mas ou tanto ouvir promessas que o Senhor voltaria, que Jesus viria, que a promessa se cumpriria, quantas dessas pessoas não se entristeceram na caminhada e não desistiram e não pararam no meio do caminho? Aqui entra o ponto que eu sempre afirmo para vocês, que o importante, ou mais importante, não é começar bem, mas sim terminar bem. Porque a Bíblia diz que o fim das coisas é melhor do que o início. No início nós podemos até começar meio que, mas como nós terminamos é que importa. É como nós suportamos o processo é que importa. Só que o que passa durante o processo, nós não sabemos o que vem. Nós só descobrimos quando estamos passando. E muitas vezes dentro do processo o Senhor nos dá sinais. Mas a decisão, muitas vezes ou todas as vezes, nós somos responsáveis por ela. Se nós vamos ir para a direita ou para a esquerda, se nós vamos ser autênticos ou não, se nós vamos crer na palavra do Senhor ou não, se nós vamos ser massa de manobra, ou se nós vamos seguir a multidão, ou se nós decidimos confiar naquilo que Deus disse. E Caleb foi um desses homens. Ele cresceu ouvindo das histórias que Deus iria e libertaria aquele povo e levaria para a terra prometida. Só que quando ele olhava em sua volta, ele só via desgraça. Ele não tinha perspectiva, porque o Egito só agia cada vez mais com o braço forte sobre eles, escravizando a nação de Israel. Mas ele cresceu com a fé no seu coração, que ele veria a promessa. Quando Deus então levanta Moisés, e Moisés chega depois de 40 anos, já com 80 anos de idade, depois de 40 anos cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, e ele chega para então libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, acendeu novamente o coração de Caleb e Josué. E em lugar nenhum na Bíblia fala que houve uma ordem para que Caleb e Josué servissem Moisés, mas pelo contrário, a Bíblia fala que os dois decidiram no seu coração servir Moisés. E os dois eram amigos. Olha a importância de nós sabermos escolher quem anda conosco. E os dois estavam envolvidos naquele contexto. Mas quando Moisés levanta como profeta do Senhor para libertar a nação de Israel, eles colaram em Moisés.
Eles estavam o tempo todo com Moisés. Mesmo diante do Mar Vermelho, quando o povo começava a murmurar, eles também poderiam murmurar, mas eles continuaram crendo. E o mar se abriu. Quando eles estavam no deserto, logo depois do Mar Vermelho se abriu, o inimigo ser derrotado, eles chegaram às águas de Mara, águas amargas. E por que aquela água era amarga? Há pesquisa científica, segundo alguns arqueólogos, que aquelas águas, elas tinham efeitos medicinais. Por que Deus os guiou? Porque saindo do Egito, e eles com Moisés conheciam o trajeto, eles saindo do Egito até a terra prometida, eles levariam por outro caminho 11 dias de caminhadas. Mas Deus disse a Moisés: não, Moisés, não vai por aí, porque o povo não está preparado. Vai por onde eu te mandar. E quando eles atravessam o Mar Vermelho, eles param em frente às águas de Mara, as águas que eram medicinais, para curar aquele povo de todas as mazelas do Egito, das comidas, para que eles enfrentassem o processo no deserto. O povo então começou a reclamar e a murmurar. Quando Moisés clama, Deus disse: pega um graveto, joga na água, e a água de Mara passou a se tornar doce, e o povo tomou aquela água. Resumindo, o povo só sabia reclamar e murmurar. Mas tinha dois homens que decidiram trilhar um caminho diferente, que decidiu não contaminar o seu coração com a murmuração do povo. Então, quando eles ficam um tempo no Monte Sinai, Deus entrega a lei para Moisés, e eles saem dali e vai para Cádiz Barneia. Cádiz Barneia, eles estavam a um passo para entrar na terra prometida, depois de 3 meses saindo do Egito. E Deus fala com Moisés, depois de uma oração, e Moisés levanta 12 príncipes, um de cada tribo. Dentre eles estava quem? Josué e Caleb. E eles vão espiar a terra. Eles passam 40 dias e 40 noites espiando a terra. A visão deles era a mesma. Todos viram gigantes. Todos viram que a terra era boa. Todos viram que a terra manava leite e mel. Todos viram que, de fato, como Deus falou, assim era a terra. E quando eles voltam, depois de 40 dias trazendo o relato, eles ainda trazem provas dos frutos da terra. E quando eles chegam, 2 homens para carregar um cacho de uva. Qual o tamanho de um cacho de uva? Cabe numa mão. Mais 2 homens carregando um cacho de uva. Imagine. Eles vêm, e quando eles chegam, o povo, eu acredito, começou a se alegrar. E eles disseram assim: de fato, Deus não mentiu, a terra é boa. Olha o tamanho dos frutos. A terra mana leite e mana mel. Mas tem gigantes. E aos nossos olhos, nós somos como gafanhotos perto deles. Eles vão nos esmagar. Deus nos trouxe aqui para nos matar. Por acaso não tinha sepultura no Egito? Era preciso vir para morrer aqui? Esse foi o relato de 10 homens. Porém, no meio daqueles 12, 10 dá um relato negativo. Levanta-se 2, Josué e Caleb, com um relato positivo, notando que eles tiveram a mesma visão, eles visitaram a mesma terra, eles viram o mesmo gigante, e eles trazem relatos diferentes. E quando os 10 trazem um relato de morte,
a multidão acredita nos 10. E a multidão pega em pedras para apedrejar Moisés e Arão. E Josué e Caleb se levantam e dizem: se Deus falou que vai nos dar, Ele vai nos dar a terra. Nós precisamos tão somente acreditar na promessa e na palavra. Mas o que é mais fácil? Acreditar em 2 ou acreditar em 10? Se você tivesse lá, o que é mais fácil? Acreditar em 10 ou acreditar em 2? Tem um ditado popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus, que é mentira. Então, com certeza, ele acreditar nos 10. E quando pegaram pedra para apedrejar Moisés e Arão, Josué e Caleb entraram na frente. Porque eles decidiram acreditar na palavra do Senhor. E acreditar na palavra do Senhor é ir contra a maioria. Porque ainda que você e eu estejamos só, se nós estamos com Deus, nós temos a maioria. Nós não precisamos ir sob ditado popular, nós só precisamos ir e ter certeza daquilo que Deus disse. Ainda que tudo em nossa volta mostre ao contrário, mas se Deus falou em tua palavra, eu preciso estar firmado nela. Ainda que a minha vida corra risco, eu preciso acreditar naquilo que Deus disse. Porque a multidão, as pessoas são volúveis. A multidão é levada por costumes e culturas, por modismo, mas a palavra de Deus, desde o início até o final, de eternidade a eternidade, de geração em geração, ela é a palavra de Deus, e você precisa acreditar naquilo que Deus falou para você. E Josué e Caleb acreditaram. E quando Josué e Caleb acreditaram, aquela multidão com pedra para matar Moisés e Arão, eles começaram a clamar e Deus bradou do céu. E Deus ia exterminar aquele povo. Moisés clamou para que Deus não matasse o povo. E o povo então, depois que Deus levantou para defendê-los, eles disseram: agora nós vamos entrar na terra. E Moisés disse: não vai mais, Deus não é mais com vocês. Essa geração dos que saíram do Egito, de 20 anos para cima, ninguém mais vai entrar, porque vocês disseram que Deus trouxe vocês aqui para matá-los e matar os seus filhos. Pois saibam que os seus filhos vão entrar, vocês não. Exceto Josué e Caleb. Eles entraram na terra. Aí aqui entra onde eu quero chegar. Eles participaram de tudo. Josué e Caleb cresceu naquela geração, eles tinham por volta de 40 anos de idade, a minha idade basicamente. Imagina agora eles andando 40 anos no deserto, em círculo, e ele vendo a sua geração morrendo, ele vendo parentes morrendo, amigos morrendo, ele vendo rebeldias e mais rebeldias, ele vendo a Cã sendo destruído, ele vendo tudo aquilo em sua volta. Quantas vezes o coração dele não se entristeceu? Porque quem não sofre a ver alguém que começou a caminhada consigo e no meio do processo tomba? Eles eram seres humanos, mas Caleb, ele manteve o seu coração por 4 décadas e meia, caminhando de sol a sol no deserto, vendo uma geração passar, enfrentando batalhas, resistindo à incredulidade dos outros. Quantas vezes eles ouviram o comentário
comentários desagradáveis, mas eles permaneceram fiéis e eles manteve o seu ânimo. E quando nós vemos lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, quando Jesus diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, essa palavra ânimo no grego, ele quer dizer: não entregue o teu coração. O coração de Caleb estava tão firmado em Deus que ele não entregou o seu coração para aquelas circunstâncias. Porque Provérbios vai dizer que Deus, nós precisamos guardar o nosso coração, porque dele procede a saída da vida, e o inimigo vai fazer de tudo para que você e eu entreguemos o nosso coração. É por isso que Caleb, ao não entregar o seu coração àquelas circunstâncias, mas entregar de fato o seu coração a Deus, ele manteve em ânimo, ele permaneceu forte, a sua fé foi inabalável. Foi tão inabalável que ele, com 85 anos de idade, ele declara: a minha força, o meu ânimo é hoje como há 45 anos atrás, quando eu ouvi a promessa que a terra que eu coloquei o pé, o Senhor me entregaria. Quanto tempo Deus fez a promessa para você e para mim? Já passou 40 anos? Já passou 45 anos? O que você passou não me interessa. O que Caleb passou não foi nada fácil, mas o coração dele estava tão voltado para Deus que ele permaneceu 45 anos forte, como naquele dia quando ele ouviu a promessa. Esse é um dos segredos. Você e eu precisamos estar com o nosso coração guardado em Deus para mantermos a nossa fé na promessa. Vai ter momento de desânimo, de tristeza, de lutas, de dúvidas, de lágrimas, de sofrimento, de injustiças. Com certeza terá. Mas o que nos move, como eu preguei aqui domingo passado, o que nos move é nós continuarmos acreditando no Deus que fez a promessa. Ele não falha, a promessa ela se cumpre. Só tem alguém que é capaz de impedir a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Bate no peito e diga: sou eu. Não importa o que você passou, quem se levantou, se te apoiar ou não, só você é capaz de impedir que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. E Josué, e Caleb diz para Josué: me dá este monte. E Josué diz: tá bom, eu vou levantar outras tribos para te ajudar. E Caleb: não precisa. Eu estou forte, deixa que eu vou. Eu quero lutar, eu quero conquistar. Eu não quero ninguém para desanimar o meu coração. Ele não estava cansado, nem desanimado, para ainda sonhar, avançar para aquilo que ele ouviu do Senhor. E quais foram os segredos que Deus falou ao teu coração? Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus como Salvador, com meus 17 anos de idade, lá no interior de Minas, Deus um dia usou uma missionária numa manhã com Deus, e ela lá no meio dos jovens, e cara, aquele mover, Deus só usou a boca dela e disse assim: ei jovem, prepara a tua vida. Eu vou te levar a subir em altares que você nunca sonhou. Através da sua vida eu vou transformar outras. E aonde você não puder ir, a sua voz irá. Eu olhava assim para aquela semana e disse: é louca.
Eu, vindo do mundo, vergonha de pegar no microfone, nossa, não é comigo não. Mas tudo que eu continuar buscando Deus, eu só quero a tua presença. Eu não queria saber de altar, eu queria só estar ali quebrando na frente do Senhor. Mas Deus, quando eu entrei, Ele fez a promessa, e aquelas promessas iam sendo renovadas. E quantas vezes o inimigo quis que meu coração parasse no meio do caminho. E de fato, eu já subi em altares que eu nunca imaginei, em vários lugares do Brasil. Nem sabia disso aqui, nem internet tinha. E hoje eu estou pregando aqui onde minha voz está chegando. Não importa se a promessa para você parece impossível, mas basta você colocar no seu coração e crer que o Deus que fez a promessa, Ele continua fiel para cumprir. Mas não ache que vai ser fácil, não ache que não vai levantar pessoas, situações para fazer você parar e desanimar. Mas o Deus que chamou, Ele garante. O Deus que fez, Ele garante. Não importa as injustiças das pessoas, não importa que você e eu ainda continuamos de pé. Ainda tem chance, ainda tem solução. É por isso que eu te convido nessa noite a mergulhar na vida de Caleb e descobrir como ele perseverou até receber a herança. Primeira coisa, ele creu. Ele deixou gerar em seu coração uma fé inabalável na palavra de Deus. Primeiro segredo de Josué para manter forte e crendo na promessa: fé inabalável na palavra de Deus. Ele sabia daquilo que Deus usou através da boca de Moisés, Deuteronômio, para dizer, no capítulo 6, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. Ele creu nessa palavra. O que me move não é o que está em minha volta, o que me move é o que Deus disse. Precisamos alimentar em nós e gerar em nós uma fé inabalável na palavra de Deus. Tudo que eu faço, tudo que eu leio, como diz Jorge Amado. Um dia eu perguntaram ao Jorge Amado e disse assim: em que lugar estaria a Bíblia na sua prateleira? Ele disse assim: ela estaria embaixo, porque ela é a base de todos os livros e pensamentos. Ela também estaria em cima, porque ela fecha todos os pensamentos. E ela também estaria no meio para dar destino a todos os outros pensamentos. Jorge Amado disse: eu li a Bíblia inteira para procurar um erro na Bíblia, mas pelo contrário, eu descobri o erro foi em mim. E tudo que o mundo, as filosofias, nas faculdades e escolas, elas querem fazer é apagar a palavra de Deus. E muitas pessoas estão sendo levadas nisso. Os nossos jovens, sem estrutura, sem leitura bíblica, eles são levados por pensadores e eles são convincentes. E nós estamos em psicologia, cara, a gente ouve tanta coisa, mas tudo que eu ouço, tudo, eu encontro base na Bíblia. Tudo que eu ouço de pensadores, de Karl Marx, de tantos outros, opa, a Bíblia diz isso. Opa, a Bíblia diz isso. Opa, a Bíblia diz isso. Eu puxo para a Bíblia, porque a Bíblia é o centro da minha fé, está na palavra de Deus. Porque a partir do momento que eu tiro a minha fé da palavra de Deus, eu me torno vulnerável, eu me torno como o outro. Aí eu deixo com que o ambiente me vença, a circunstância me vença. E Josué e Caleb, ele nos prova que para continuarmos avançando, precisamos manter a fé inabalável na palavra de Deus. Ela não pode ser movida. Como Hebreus capítulo 11, no versículo 1, vai dizer que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a convicção que já aconteceu. Caleb, quando ele viu a terra, e Deus falou: a terra é sua, passou 45 anos,
ele permaneceu forte. Ele diz: Deus falou, a terra é minha. Porque a fé de Caleb não era circunstancial. E quantas vezes a minha e a tua fé, ela é pela circunstância? Por moveres de profetadas. E eu acredito em revelação, e como eu acredito em revelação, mas está tendo tanto revelamento nos últimos dias, que eu digo a você, a sua fé tem que estar pautado na palavra. O que Deus falou, e aquilo que Deus te fala, ela não vai contrário à palavra dele. Porque quando tudo parecia o contrário, quando tudo parecia que não tinha mais jeito, ele permaneceu perseverante. Ele continuou nos mostrando que a vida dele não dependia daquilo que estava em volta, nem do que ele viveu. Ele continuava olhando para o autor e consumador da sua fé. Ele continuou dizendo, como Hebreus capítulo 11, versículo 6: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque o Senhor é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que continuam crendo, daqueles que continuam avançando. Esse foi o primeiro segredo de Josué: crer na fidelidade do Senhor. Segundo segredo de Josué, para que ele continuasse forte, a fé genuína, diga, a fé genuína, ela me leva a andar em obediência. Segundo segredo de Josué, ele andou em obediência, com inteireza do coração. O coração dele não se dividiu em momento nenhum. Você sabe a promessa de Deus sobre a sua vida, irmã Elisão? Você sabe a promessa de Deus na sua vida, Thais? Você sabe a promessa de Deus na sua vida, cara? O Senhor, eu esqueci o nome do irmão. O Senhor sabe a promessa de Deus no irmão Carlos. O Senhor sabe a promessa de Deus na sua vida. E sobre essa promessa que me move, eu vou andar com inteireza de coração. Ah, mas a minha vida foi difícil, aconteceu tanta coisa. Em que lugar na Bíblia está escrito que seria fácil? Só está escrito que Deus é conosco, se eu não desistir. Pois quem for fiel até o fim, quem for fiel até o fim. Tudo depende da sua obediência, da minha obediência, porque a obediência renova a minha força, a obediência renova a sua força, a obediência me leva a seguir ao Senhor sem estar com o coração dividido, porque a partir do momento que o meu coração está dividido, já gerou dúvida, e Deus não trabalha na dúvida. Será? E tudo que o inimigo vai fazer é gerar dúvida no seu coração, para dividir o seu coração. E não pasme. Ele vai até levantar profetas com profecias parecendo ser de Deus, para dividir o seu coração, para te manter em dúvidas e em escravidão, para que você não despreenda e não avance rumo ao seu propósito e não avance rumo à sua promessa. Mas eu te dou um segredo, porque toda a promessa de Deus, toda vez que levanta um profeta ou um profetista para falar contigo, ele nunca vai contra a palavra dele, ele nunca vai contra a profecia dele, ele nunca vai contra a promessa dele. E Josué teve o seu coração inteiro em obediência a Deus. Em momento nenhum ele se desviou nem para a direita nem para a esquerda, ele não negociou a sua fidelidade. Por mais que as pessoas tentavam, ele continuou fiel a Deus, a Moisés, em aliança com Josué. Ele continuou crendo, mesmo quando o povo morria, mesmo quando o povo murmurava, mesmo quando
mas ele permaneceu em obediência. Porque a obediência, ela nasce da nossa perseverança. E quem segue a Deus com interesse de coração, ele não se perde no caminho. As pessoas estão se perdendo porque o coração está dividido. As pessoas não têm mais base. As pessoas não sabem mais o que é decisão. As pessoas estão terceirizando a sua responsabilidade de decidir o que eles querem de sua vida. Mas se a promessa de Deus é para você, não espere que eu decida por você. Você precisa decidir ser obediente até o final e ser perseverante. E o que é ser perseverante? É não desistir. É não desistir do seu sonho. Porque ninguém vai além dos seus sonhos. E o sonho que Deus colocou no seu coração, não espere que eu vou lutar por você. E o sonho que Deus colocou em seu coração, não espere que eu vou lutar por você. O sonho é seu, a promessa é sua. Você precisa crer. E quanto maior é o sonho e a promessa, e você compartilha com alguém, uns vão dizer assim: Deus é fiel, vai cumprir. Mas outros vão dizer: desiste, é grande demais para você. Mas quando ele permaneceu com o coração inteiro no Senhor, em perseverança, a força dele foi renovada, porque a perseverança gera em nós esperança. Sabe por que muitas vezes você para? É porque perdeu a esperança. E quando nós perdemos a esperança, nós perdemos a visão de onde queremos chegar. Nós já estamos conformados com a situação, estamos nos entregando. E quando nós perdemos a esperança, cadeias vão sendo montadas em nossa volta para nos paralisar. Mas nessa noite, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus está aqui para novamente renovar a sua esperança. Não importa o que você tem passado ou o que passou, mas quando você renova a sua esperança, você se levanta e continua avançando em Deus. Por isso que Caleb diz hoje, com 85 anos de idade, a minha fé está tão forte, ou melhor, eu estou tão forte como quando eu tinha 40 anos de idade. Porque quando a sua esperança está lá em cima, o seu ânimo também vai. Quando a sua esperança está renovada, você continua, você não para. Quando a sua esperança está renovada, você não se entrega. Exemplo disso é quando as pessoas estão em fase terminal ou com doenças que não têm cura pela medicina. Quando elas mantêm a esperança, elas se prolongam por mais tempo. Mas quando a pessoa se entrega e perde a esperança, logo elas vão embora. Ela piora. A esperança, ela renova a nossa força física. A esperança, ela renova a nossa fé. A esperança, ela traz uma fé ativa. A esperança, e esperança fala de esperar. Mas enquanto eu espero, eu não posso ficar de braço cruzado. Enquanto eu espero, eu tenho que continuar caminhando em obediência a Deus. Porque a esperança, como diz Isaías capítulo 40, ela fala de uma força espiritual que ela não envelhece.
Só que muitas vezes nós colocamos nossa esperança no homem, colocamos esperança em líderes, colocamos esperança em ministérios, colocamos esperança em cônjuges, colocamos esperança em filhos, colocamos esperança em promessas de homens e mulheres. E toda vez que colocamos nossa esperança nessas pessoas e somos decepcionados, as nossas forças elas são como que tiradas de nós. Mas quando nós colocamos a esperança em Deus e esperamos em Deus, as nossas forças são renovadas diariamente. Não sabemos como, mas sabemos que vai acontecer. E quando as nossas forças são renovadas, nós estamos prontos para conquistar territórios. A promessa de Deus para Caleb foi de uma terra, mas a terra já estava habitada por gigantes. E Caleb, ele não foi covarde, nem vitimista. Ele não pediu para Josué uma terra fácil. Ele pediu a terra da promessa, Hebrom, terra de gigantes. E ele sabia que para conquistar aquela terra ele precisaria lutar, batalhar. Mas ele confiava que Deus entregaria a vitória. Ele mostra para nós, essa geração, que nós, que às vezes queremos que as coisas caiam do alto em nossas mãos. Deus prometeu, vai se cumprir, vai cair do céu, não vai. Ele está mostrando para nós que a nossa vida não é fácil, a nossa conquista vai exigir perseverança e luta da nossa parte. Eu tenho que levantar, eu tenho que confiar, eu tenho que marchar. E ele declara no versículo 12: se o Senhor estiver comigo, eu entrarei, eu conquistarei, eu expulsarei os gigantes. Não ache que a sua promessa será diferente da promessa dos homens bíblicos, não. Você precisa arregaçar as mangas e você precisa ir, se posicionar. Caleb não fugiu do desafio. Ele correu em direção ao desafio com fé e coragem. E nessa caminhada, quantas vezes você e eu precisamos liberar perdão? Quantas vezes precisamos engolir o orgulho? Quantas vezes não precisar batalhar e lutar, acordar mais cedo, dormir mais tarde para conquistar a promessa? E Josué nos mostra que quem tem a fé verdadeira, ele não anda por atalhos, ele nem escolhe caminhos fáceis, mas eles escolhem caminhos que glorifiquem a Deus em obediência, porque ele sabe que se você estiver com Deus, ainda que tudo pareça perdido, o Senhor vai te entregar. Mas se o seu coração e o meu não estiver tratado para isso, você vai se sabotar, como muitos têm se sabotado, e se entregado a facilidades, que satisfaz apenas a carne, que satisfaz apenas o momento, que satisfaz apenas o alívio do momento. Por que as coisas com Deus é mais difícil? Quantos já não se perguntaram isso? Por que para mim parece que é mais difícil? Quantos já não fez essa oração? Deus, eu sou fiel. Por que para mim é mais difícil que para o outro? Mas quem escolhe crer na promessa tem que ter certeza que elas vão se cumprir. E muitas vezes a sua vida é diferente da minha. O que parece ser mais fácil para o outro, que é mais difícil para mim, Deus tem um propósito nisso, conforme diz Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E aqui eu concluo dizendo: Caleb
Ele nos ensina algumas coisas. Ele nos ensina uma fé que não se abala. Muita gente desistiu porque começou um projeto, deu errado. Não é de Deus. Deus mentiu. E por acaso Deus mente? Como diz Neemias capítulo 10, versículo 8, capítulo 8, versículo 10, que é 8, 10. Que a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe por que muitas vezes nós enfraquecemos? Porque nós não estamos alegrando o coração de Deus. E Caleb, ele nos dá uma aula que ele permaneceu forte por 45 anos, porque ele escolheu alegrar o coração de Deus. E por ele escolher alegrar o coração de Deus, a força dele era renovada todos os dias. Ele escolheu andar em uma fé que não se abalava. Como diz no Salmo 91, ainda que se levanta 11.000 pessoas, 1.000 vai cair do meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu vou continuar crendo e firme, e eu não serei atingido, a minha fé não será abalada. Não é que para você é mais difícil, não. A vida não é fácil para ninguém. O que importa é que Deus é contigo. Se decidimos em um dado momento escolher um caminho, trilhar um caminho que não agradou a Deus, temos que voltar, porque a promessa ainda está de pé. E Caleb nos ensina que a obediência restrita, ela não se divide. É por isso que Jesus disse: ou você vai servir a Deus, ou vai servir o mundo, a Mamon. Não há meio termo. Eu vou obedecer enquanto estiver sendo agradável para mim. É isso que ele fala? Não. Eu vou obedecer independente do que possa acontecer. Eu vou decidir ser obediente. É como Paulo fala para os seus discípulos: olha, eu estou pregando o Evangelho, creia nele. E se vier um anjo pregar outro evangelho contrário a esse evangelho é maldito. Você não pode ter o seu coração dividido, a sua obediência dividida. Por que a igreja está se perdendo hoje em dia, irmão Carlos, a igreja do Senhor? Nunca houve uma geração, pelo menos eu estou com 42 anos, a minha geração é uma geração que ainda aguenta o trem, que passou por um processo meio que ainda aguenta o tranco, aguenta ser provado. Nunca vi uma geração cheia de dúvidas, que não sabe o que é da vida, como essa. Você vai conversar com os jovens hoje, meu Deus, não tem raiz. Mas a obediência em Deus, ela gera uma inteireza em nós. Nosso coração não pode estar dividido, o seu coração não pode estar dividido, o seu coração não pode estar dividido. E entenda que o seu tempo não é o tempo de Deus. A promessa não tem prazo de validade, a promessa não tem idade para se cumprir. O seu tempo não é o tempo de Deus. É por isso que nosso coração precisa se manter em ânimo. Quantas vezes nós colocamos Deus na parede por causa da teologia da prosperidade? Se o Senhor não fizer em tanto tempo, ou se o Senhor não me responder de tal maneira, aí, quem é o Deus? É nós ou é Ele? É no tempo dele, é do jeito dele. Eu só tenho que acreditar e continuar com o meu coração animado no Senhor. E quando eu tenho com o meu coração animado no Senhor, desperta em mim coragem. E coragem é o contrário de covardia. Aquele que é corajoso não é aquele que não tem medo, mas aquele que é corajoso é aquele que decide vencer o medo. Quem tem coragem é aquele que não recua, é aquele que no máximo fica parado, posicionado,
Mas Caleb esperou 45 anos e nunca desistiu. E quando ele chegou o momento, ele disse: eu estou pronto. Ele permaneceu. E a minha pergunta que eu faço para você hoje é, e aqui eu encerro: se a promessa que Deus fez na sua vida fosse para te entregar hoje, você está pronto? Se coloque de pé para encerrar. Anime o seu coração, anime a sua fé, tenha de bom ânimo. O Senhor prometeu que Ele já venceu. No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci. O Senhor já garantiu a sua vitória na cruz. Paulo vai dizer que as promessas que Deus fez para nós, as promessas que Deus fez para você, Ele tem em Jesus o sim. Ou seja, toda promessa que Deus fez para a minha vida, eu tenho em Jesus o sim e o amém. Ou seja, vai se cumprir, porque Jesus já garantiu a nossa vitória na cruz do Calvário. Ele já selou lá na cruz a sua vitória, a minha vitória. Só que eu não posso desistir, eu não posso parar, eu tenho que continuar acreditando, eu tenho que continuar perseverando, porque a promessa vai se cumprir. Eu tenho que continuar com coragem e ousadia, eu não posso recuar. E quem decide andar por fé é você e eu. Quem decide fazer aliança é você. Quem decide refazer a aliança é você. Talvez nessa noite o Senhor te trouxe aqui para fazer como o GPS. Quando você e eu estamos no GPS e erramos a rota, Ele fala: recalculando a rota, faça o próximo retorno, pegue a rota certa. A promessa de Deus na sua vida, eu quero te dizer que está de pé. Mas talvez você pegou uma rota contrária e foi pela multidão, ou deixou o coração ficar dividido pelas lutas, ou porque não foi valorizado ou valorizada, porque as coisas não aconteceram do seu jeito ou no seu tempo, ou porque você ouviu murmuradores, e você pegou uma rota ao contrário, mas o Espírito Santo, imagine a voz do GPS dizendo: recalculando a rota. Aí depende de você refazer a sua rota, refazer a aliança, alimentar a sua esperança e continuar crendo que a promessa vai se cumprir. Não importa quanto tempo você tem passado no deserto, não importa quanto tempo de espera você tem, não importa se há gigantes que te impeçam. Talvez esses gigantes sejam frustrações, talvez esses gigantes sejam enfermidades, talvez esses gigantes sejam feridas profundas na alma, talvez esses gigantes sejam cadeias levantadas, talvez esses gigantes são espíritos que tentam te paralisar. Não importa quantos gigantes há no meio do caminho, o que importa é que o Senhor te prometeu. E se você se levantar nessa noite e entrar na rota do milagre, a promessa ainda está de pé. O Senhor te trouxe aqui para te dar novamente uma estrutura de fé,
e animar o seu coração. A cura para o nosso coração nessa noite. Eu ouvi tantas palavras nos últimos anos, que às vezes ainda eu ouço vozes no mundo espiritual acerca dessas palavras pejorativas. E o Senhor me disse esses dias: não ceda a essas vozes, mas continue crendo que a minha promessa está de pé. Continue mantendo o seu coração com bom ânimo, que sou eu que renova as suas forças. Ei, igreja do Senhor, assim como foi com Caleb, eu declaro sobre a sua vida: Deus está renovando as suas forças. Deus está refazendo a sua aliança com Ele. O inimigo não tem poder de te parar, a menos que você decida ceder a Ele. Então se posicione no seu espírito, tome uma decisão no seu coração e diga: eu vou avançar. Eu estou pronto para continuar avançando e conquistar e tomar posse da promessa que Deus fez. E a promessa não é pequena. Glória a Deus. A promessa não é pequena. Só teu nome. Ele te fará conquistar. O Espírito Santo te fará conquistar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enfermidades caiam por terra agora. Desânimo caia por terra agora. Limitações caiam por terra agora. Palavras lançadas como sentenças sobre a sua vida. O Senhor me diz que há palavras que foram lançadas como sentenças sobre a vida de pessoas aqui. Palavras malditas. E nessa noite, em nome de Jesus, essas palavras são todas quebradas. Essas maldições, essas sentenças são todas quebradas sobre a sua vida. O Senhor te põe de pé novamente. O Senhor renova as suas forças. E em breve, em nome de Jesus, eu declaro como profeta do Senhor, como pastor dessa igreja, em breve, em nome de Jesus, você verá o início dessas promessas se cumprindo. Deus me diz, me mostra que há portas sendo abertas em nome de Jesus. O Senhor me mostra cadeias sendo quebradas. O Senhor me mostra corações que estavam sangrando, uma grande atadura nesses corações. A liberdade para a sua vida nessa noite em nome de Jesus. Se prepare para um novo tempo. Há uma unção de conquista neste lugar. Há uma unção de renovo neste lugar. Há uma unção de esperança neste lugar. O Senhor te levará. E você vai declarar como Caleb: eu estou tão forte como no dia que ouvi a promessa. Eis-me aqui, envia-me a mim.